Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar, hoje é o último dia da janela de transferências, dessa janela doméstica, então os clubes só têm até hoje para contratar, hoje 19 de abril, e bom, tem jogador saindo do Vasco, tem jogador que recebeu proposta, tem atacante livre no mercado, livre não, disponível talvez no mercado, você já conferiu aí no título e na capa desse vídeo. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso aqui depois da vinheta, mas você sabe que antes da vinheta, aquele like é muito importante, deixa aquele like, se inscreva também aqui no canal se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante, pega esse vídeo, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, chama a galera para vir aqui para o canal Machão da Gama. Tamo junto? Então, a vinheta vai rodar rapidinho e eu já tô voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando da KTO. KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E você sabe, o cupom MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Tem o QR Code aparecendo aqui na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá na hora de fazer o seu cadastro, você coloca o cupom MDG20, que o seu primeiro depósito você vai ganhar um bônus de 20%, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre um jogador que está de saída do Vasco da Gama. O volante Patrick De Luca está a caminho do Ceará. A equipe cearense, inclusive, está ali em processo final de negociação para trazer esse jogador. O nome de Patrick De Luca não é uma novidade internamente lá no Ceará. No início da temporada, o volante figurava ali já na lista de interesses da equipe cearense, mas as tratativas ali no começo do ano acabaram não avançando. Sem espaço no Vasco, o Ceará viu mais uma oportunidade de fazer um movimento ali para tentar a contratação desse jogador. O De Luca realmente não vem tendo espaço no Vasco. A última vez que ele entrou em campo foi no início de março, na goleada do Vasco sobre a Portuguesa pelo campeonato estadual. Na ocasião, ele entrou ali faltando cerca de 19 minutos para terminar a partida, entrou no finzinho do segundo tempo. Pela pouca minutagem, o Vasco não dificultou essa negociação com o Ceará e o De Luca está a caminho do Ceará. A gente tem que buscar algumas informações se ele vai em definitivo ou se será por empréstimo, já que ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Mas a informação já está confirmada que Patrick De Luca, volante que foi contratado no ano passado, acabou não jogando por conta de uma lesão. Esse ano teve algumas oportunidades na equipe que disputou o Campeonato Carioca, principalmente ali no início, mas não permanece aí para a sequência da temporada. O jogador vai para o Ceará. Bom, Patrick De Luca, a situação já está resolvida, inclusive daqui a pouquinho deve sair no BID, o contrato dele com o Ceará. Outro jogador que teve possibilidade de deixar o Vasco, mas acabou não acontecendo, esse jogador vai ficar, é Puma Rodrigues, O lateral direito Puma Rodrigues recebeu uma proposta do Criciúma, mas o Vasco não aceitou, o Vasco não quis liberar o jogador. O Puma que chegou no Vasco no ano passado, vindo do Nacional do Uruguai. No início, o começo ali do Puma Rodrigues com a camisa do Vasco foi muito promissor, A torcida no início gostava muito do Puma, ele chegou a marcar um golaço contra o Flamengo no Campeonato Carioca, em jogo que deu a vitória do Vasco, mas o rendimento do jogador foi caindo até ele perder posição. Hoje o titular da posição é o Paulo Henrique, e bom, o Puma é a última opção para a lateral direita no Vasco. O técnico Ramon Dias chega a escalar o João Vitor improvisado, escala o Rojas ali na lateral direita, mas não escala o Puma. Então nesse momento ele é a quarta opção. De toda forma, o Vasco não liberou o jogador. O Criciúma procurou o Vasco para negociar o Puma Rodrigues, mas a informação do jornalista Matheus Mastella é que o Vasco não quis liberar o Puma Rodrigues. Bom, talvez pelo fato do Vasco ter um elenco curto, a comissão técnica ali e o futebol do Vasco não quis liberar o Puma. O Criciúma tentou a contratação, mas não deu certo. Então é isso, Puma Rodrigues fica no Vasco, apesar do interesse do Criciúma, e o volante Patrick De Luca
está fechado com o Ceará, está deixando o Vasco da Gama. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a partida de amanhã, Vasco e Fluminense, Campeonato Brasileiro, jogo 4 da tarde no estádio do Maracanã. E para essa partida, os ingressos, né, destinados para a torcida do Vasco já estão esgotados. Teremos o Maracanã vazio, né? Porque o Fluminense disponibilizou apenas 4 mil ingressos para a torcida do Vasco e a torcida do Fluminense não está comparecendo, né, nos jogos do clube por conta da má fase, né? Uma pressão danada lá em cima do Fernando Diniz. Então, até o momento, cerca de 11 mil ingressos apenas foram vendidos para esse jogo. Eu acho que teremos ali cerca de 20 mil torcedores, talvez, no estádio do Maracanã amanhã para Vasco e Fluminense. E, bom, uma dúvida para o jogo de amanhã é o João Vitor, né? O zagueiro João Vitor. O Medel está fora do jogo de amanhã porque ainda não retornou do Chile. O jogador está lá com a sua mãe, né? Que está passando por um momento delicado. Então o jogador foi liberado, não jogou contra o Bragantino, não deve jogar também contra a equipe do Fluminense amanhã. E o João Vitor está de titular nesse momento, mas é dúvida para essa partida, porque o zagueiro foi substituído no intervalo do jogo, né, contra o Red Bull Bragantino. Ele sentiu uma lesão, né, no primeiro tempo do jogo contra o Bragantino, acabou sendo substituído. E o jogador será avaliado no dia de hoje, nessa sexta-feira, pelo Departamento Médico do Vasco, para saber se terá condições de ir para o Clássico. O Globoesporte.com ouviu que, a princípio, a situação de João Vitor não preocupa, mas o Vasco vai primeiro realizar alguns exames, né, para confirmar se o jogador tem ou não condições de jogo. Sobre o Medel voltaria do Chile na quinta-feira, mas a mãe do zagueiro apresentou uma piora no estado de saúde e ele acabou adiando ali o retorno. O capitão do Vasco, então, não deve jogar contra a equipe do Fluminense. A zaga deve ser, mais uma vez, Léo e João Vitor. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Daverson, né? Hoje, o último dia da janela de transferências, e o Daverson, que sempre tem um nome aí ligado ao Vasco da Gama, parece que está num momento complicado lá no Cuiabá por conta de uma questão contratual. Inclusive, o jogador foi barrado, né, pela diretoria, não viajou para o jogo contra o Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá barrou o Daverson por conta de questão contratual. O atacante tem vínculo com o Dourado até o final da temporada, mas ainda não renovou. Ele pode, daqui a pouco, assinar, a partir de junho, né, assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro e sair de graça no início de 2025. Essa situação incomoda o Cuiabá e as partes ali acabaram não chegando num acordo e, por isso, o Daverson acabou sendo retirado do jogo, né, barrado do jogo contra o Grêmio. O Daverson estava no aeroporto quando foi comunicado que estava fora da viagem para Porto Alegre, uma situação constrangedora, talvez seja aí o fim da linha, né, do Daverson lá no Cuiabá. Bom, o Daverson já se declarou vascaíno várias vezes, né? O Vasco poderia aí nesse último dia de janela, quem sabe, tentar a contratação do Devinho, que eu acho que seria útil para esse time do Vasco. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima.